Bom, pessoal, apesar do nosso quórum ainda estar tá um pouco baixo, né? Mas como a aula está sendo gravada, então quem chegar um pouco mais tarde pode depois então assistir o vídeo depois que eu terminar de processá-lo. Bom, então eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Bem, pessoal, então eu vou começar dividindo aqui a minha tela com vocês, para nós primeiro examinar de novo o conteúdo ali no Moodle, né? E na sequência nós vamos começar já a conversar sobre a segunda parte do trabalho e também já discutir sobre a terceira também, certo? Então eu vou estar aí compartilhando minha tela. Tudo certo com o compartilhamento, pessoal? Sim, a gente consegue ver, professor. Tá joia. Então vamos começar aqui no Moodle. Nós estamos então aqui na nossa disciplina, né, de controle digital. Estamos já na aba de controle digital desde a aula passada, pelo menos, né? Controle digital. Então, hoje, dia 23, né? Nas aulas anteriores, nós discutimos ali o redesign, né? E também entramos já na parte de controle digital em si, né? Nessa aula de hoje, eu pretendo focar aí na parte de simulação, certo? Tanto no ambiente script do MATLAB, quanto no Simulink. Bom, lembrando, né, que hoje é a data da entrega da primeira parte do trabalho, a definição aí da segunda parte do trabalho e também da terceira, né, está nesse arquivo aqui no Moodle. Então eu vou abrir o arquivo. Bom, nesse arquivo, né, ele é uma continuação, né, da primeira parte. Então aqui tem a descrição da primeira parte que vocês vão estar entregando hoje. E aqui então tem a descrição da segunda e da terceira parte, certo? Então, na segunda parte, o que vocês têm que fazer em cima da planta que vocês já trabalharam, definiram a frequência de amostragem, né? Vocês vão fazer um projeto de um controlador analógico que atenda às especificações que foram definidas na primeira parte. Bom, uma vez que vocês projetarem esse controle analógico e verem, né, testarem, verificarem que ele está funcionando, vocês vão então pegar esse controlador e discretizá-lo. Certo? Podem utilizar o MATLAB para fazer isso, né? Tem vários métodos lá de discretização. Podem testar diferentes métodos e ver qual que é que dá melhor resultado para o controle discreto, certo? Então, uma vez que vocês tiverem o controle discretizado, eu gostaria que vocês implementassem esse controle no Simulink. Por que no Simulink? Porque no Simulink nós conseguimos misturar a planta contínua com o controle discreto. No script do MATLAB, ou a gente trabalha tudo discreto ou tudo contínuo, certo? Para uma primeira análise pode ser, né, se analisar o controlador discreto como se a planta também fosse discreta e fazer uma primeira análise pode ser, mas a análise final deve ser feita no Simulink com a planta contínua e o controlador discreto. Eu quero então que vocês comparem o desempenho do controlador discreto com o controlador analógico, na condição padrão da planta e também com variação paramétrica. O que seria variação paramétrica? Você fez o projeto para certos parâmetros da planta. Então você vai alterar algum parâmetro, mas não vai reprojetar, vai simplesmente aplicar o mesmo controle. Certo? Então isso que é fazer essa análise com e sem variação paramétrica. O que é importante plotar? A entrada e a saída da planta e também a ação de controle, ou seja, a saída do controle. Para ter uma ideia aí do esforço, né, de energia que o controle está fazendo.
Nós vamos ver alguns casos aqui hoje com motor de corrente contínua, em que a tensão nominal do motor é 42 volts, no entanto, o controlador está colocando 100 volts, 1000 volts. Isso, é claro que isso não é algo realizável, né? Então, essa é a segunda parte do trabalho, certo? A terceira parte do trabalho é repetir isso aqui, mas com um controle implementado com uma das técnicas de controle digital que nós vimos aí nas últimas aulas, certo? Ou seja, projetar ou o controle de tempo mínimo, ou o deadbeat, ou o modelo de referência. Um desses três, de novo, né, para a planta que foi projetada aí, certo? Feito isso, eu gostaria que, de novo, vocês fizessem as comparações com e sem variação paramétrica. Interessante, no final aí, é estar comparando, né, o controle PI ou PID analógico, né, o digitalizado pelo redesign, e o terceiro com a técnica aí de controle digital. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, eu já comentei aí, né, as duas próximas partes do trabalho, certo? Em resumo, a segunda parte é implementar o controle pelo redesign, e a terceira parte é implementar o controle por uma técnica de controle digital direto, certo? Em ambos os casos, o teste final tem que ser feito no Simulink. A gente vai ver na aula de hoje que fazendo no Simulink a gente consegue misturar aí a minha planta contínua com o controle discreto, que a gente não consegue fazer quando utiliza a linguagem script do MATLAB. Tranquilo até aqui, pessoal? Continua tudo certo com o compartilhamento? Beleza. Bom, eu vou abrir aqui o PowerPoint, mas para nós relembrarmos o modelo do motor de corrente contínua, na sequência nós já vamos começar a trabalhar com o MATLAB. Só mais um pouco. Deixa eu chegar lá no motor. Aqui é o motor, né? Bom, aqui nós temos então um modelo aí de um motor de corrente contínua, né? Nesse modelo aí é passado o KM, ou seja, nós não temos o circuito de campo, é passado direto o ganho do motor, né? Então é um motor cuja tensão nominal é 40 volts, velocidade nominal 3.600 RPM, KM 0,1, indutância de armadura 5 mili, resistência de armadura 0,2 ohm, e aqui também é dado então o coeficiente de inércia e o coeficiente de atrito, certo? Bom, eu vou já direto no MATLAB, né? Vamos começar aqui com um script. O MATLAB ele fica um pouquinho pequeno, né? E eu não consigo aumentar mais o tamanho da letra dele, certo? Então, se não tiver assim bem legível, vocês me deem um toque aí, tá? Bom, então esse arquivo aqui, ele está lá no Moodle, né? Então eu vou até voltar para o Moodle novamente. Então, de novo, né? Aqui na aba aqui de controle digital, dentro da disciplina de controle digital, passa aí o material das aulas, né? Então, nas últimas aulas aqui, né? Tem o slide da apresentação do trabalho. Na verdade, isso aqui é um link para vocês entregarem, né? Me perdi aqui. Então, depois aí da definição do trabalho, né? Do roteiro do trabalho da parte 2 e 3, vocês têm aqui então o link para entregar a segunda parte do trabalho.
E mais para frente um link para entregar relatório da terceira parte. É opcional aqui também entregar o slide da apresentação. Então vocês lembrem que vocês vão ter que fazer uma apresentação também até esse dia. Ela pode ser gravada no YouTube, né? E vocês só me mandem o link aí, né, para que eu possa ver as apresentações. Então, possivelmente no relatório terceira parte, vocês coloquem lá o link para eu poder conseguir acessar as apresentações. Se quiser, então, baixar também os slides, está disponível aqui, certo? Então, aqui embaixo... Professor, Oi. Só uma dúvida com relação a essa apresentação do dia 21. Você falou que pode ser gravado, né? Pode ser gravada. Vai ser necessária a presença física na aula aqui, no online? Aqui? Não vai ser necessário. Enviando o arquivo, tá ok. Quem não quiser enviar o arquivo e quiser fazer aqui na hora, tá liberado também, certo? Fica opcional aí vocês gravarem ou não. Então não haverá problema faltar na aula online, passando o link com a apresentação sem problemas, então. Sim, enviando o relatório, né, passando o link ali, preferencialmente dentro do relatório, para eu acabar não perdendo, não ter dificuldade em encontrar a apresentação, né, tá tranquilo. Tá bom, então. Obrigado. Por nada. Então, voltando aqui no Moodle, né, aqui, então, nós temos arquivos de simulação, certo? Então, tem alguns arquivos que eu utilizei aí na matéria, certo? De projeto, controle PID. Então, aqui é arquivo também do Simulink. E o que nós vamos examinar na aula de hoje são esses arquivos que começam com M01, né? 02, 03. Eu tenho que fazer um update aqui, que eu dei uma atualizada nesses arquivos. E o respectivo arquivo do Simulink, certo? Bom, esses arquivos, se você clicar neles, o ponto .m, ele ainda abre aqui do lado, certo? Mas ele fica um pouquinho confuso. O melhor é vocês fazerem o download desses arquivos, né? E depois irem no MATLAB e abrirem por dentro do MATLAB, certo? Se vocês clicarem em cima deles, ele não abre o MATLAB direto. Se clicar aqui no Simulink, vai dar problema aí, ó. Só fez o download, certo? Então vocês têm que depois abrir o MATLAB e daí sim abrir o arquivo do Simulink. Então todos os arquivos que nós vamos aí olhar na aula de hoje, eles estão aqui no Moodle, certo? Talvez não esteja com a última versão que eu andei trabalhando, mas eu devo estar atualizando aí na sequência. Certo, pessoal? Então, o material que nós vamos discutir do MATLAB Simulink está ali no Moodle, certo? Bom, vamos voltar então aqui para o MATLAB. Bom, o primeiro arquivo, né, o M01 motor CC, ele tem a especificação do motor, certo? Então, esse arquivo aqui, ele já foi concebido para eu poder carregar os parâmetros do motor com ou sem variação paramétrica. Então, se escrever 0 nessa variável aqui, ela vai ser os parâmetros normais. Se escrever 1, ele vai criar um motor com uma variação paramétrica. E que variação paramétrica é essa? É um aumento de 20% na inércia e uma redução de 50% na resistência de armadura. Podia testar outras variações, certo? Mas para manter o padrão e a comparação que nós já fizemos na aula, eu estou mantendo sempre essas variações aqui, que não são variações pequenas, né? Aumentar em 20% a inércia e reduzir a resistência pela metade não é uma variação pequena, né? Aqui tem mais algumas variáveis auxiliares aí para a simulação, certo? Então aqui eu estou definindo um tempo de simulação de 5 segundos e também estou definindo que com 4 segundos eu vou aplicar uma carga. E o valor dessa carga é 1 Nm. Então são algumas variáveis aí para auxiliar na simulação no Simulink. Tensão de armadura, então apesar desse motor ser de 40 volts, eu estou fazendo aqui a partida aplicando 20 volts. O circuito de campo, que também está definido, certo? Então, no modelo que vocês costumam trabalhar em controle, geralmente a gente não trabalha com circuito de campo, né? A gente considera que o campo gera ali, né, um valor
de ganho constante, né? Aqui eu estou trabalhando nesse meu modelo, no Simulink também tem o script de campo. Velocidade nominal, as dimensões do rotor, porque eu estou calculando aí o coeficiente de inércia do rotor, supondo que ele é maciço de ferro, né, o que não é bem verdade, então esse valor é um valor aproximado. Coeficiente de atrito, coeficiente de inércia, que é o final que vai ser aplicado, porque aqui eu estou multiplicando ou não por esse ganho, que é para aplicar ou não variação paramétrica, né? Então, se essa variável for 1, não tem variação paramétrica. Se ela for 1.2, eu vou ter variação paramétrica no rotor. GAF, então assim vai, certos parâmetros aí do meu motor. Aqui somente para a gente plotar, né? Estou fazendo então a função transferência para a saída sendo a velocidade e também a função de transferência para a saída sendo a posição. E mais curiosidade, né? Vendo os polos aí das funções de transferência. A função step, então quando aplicar um step nesse motor de 20 volts, o que acontece? Aqui também já tem um projeto de um controle analógico para a gente analisar. E por fim aí o sistema em malha fechada, certo? Com esse controle analógico. Então, até aqui, tudo é contínuo, certo? E um comando que eu chamado minReal, que tem a função de... Em alguns cálculos que nós fazemos aí no MATLAB, às vezes por questões numéricas, o MATLAB não corta um zero com um polo, que deveriam ser cortados, ele aumenta a ordem do sistema, certo? Então, essa função minReal, ele arredonda esses polos, esses zeros, para que eles possam ser cortados e não dá problema por questões numéricas, lá na 10ª casa decimal, ele não conseguir cortar polos com zeros e levar uma função de transferência com ordem maior sem necessidade, certo? Então, essa função aqui, minReal, faz isso aqui. Então, no caso aqui, esse parâmetro é até onde que ele vai arredondar, certo? Então, aqui ele está arredondando a partir da 16ª casa decimal, 10 na menos 6. Só para conferência, né, para ver se ele realmente cortou todos os polos com zeros que deveriam ser cortados. E só por curiosidade também, o diagrama de Bode aqui, né? Deixa eu ver mais uma coisa. Assim, o diagrama de Bode. E aqui, então, ele também plota na figura 1 a função step para o sistema em malha fechada, né? Então, plotou para o sistema em malha aberta e está plotando também para o sistema em malha fechada. Vamos rodar isso aqui? Então, nesse primeiro momento, né, estou rodando somente no script. Daqui a pouco nós vamos abrir o MATLAB, então. Está rodando. Deixa eu ver se não deu nenhum erro. Está pensando. Esperar ele abrir as figuras. Esperar mais um pouco. O MATLAB mais o programa de gravação fica um pouquinho pesado no meu computador. De vez em quando eles travam e eu tenho que reinicializar o computador. Então, se por acaso o meu computador travar, vocês podem esperar uns 10 minutos até eu conseguir reinicializar o sistema, tá? Então, eventualmente aí o sistema travar, fiquem tranquilos que eu demoro uns 10 minutos para conseguir voltar, tá? O MATLAB ainda está processando. Não, tá lento mesmo.
Só relembrando, né, esse arquivo, então, vocês têm ele lá no Moodle, certo? Um pouquinho mais lento que o normal, viu? Beleza. Opa! Eu acho que eu apertei 2 vezes para rodar o programa. Eu vou mandar continuar. Acho que agora ele vai mais rápido. Isso. Bom, então, primeiramente nós temos aqui o modelo em malha aberta, em azul, quando eu aplico um step, e aqui em vermelho, em malha fechada. Certo? Então, meu controlador contínuo, né, com minha planta contínua, ele consegue, então, ele dá um certo overshoot, né, estabiliza a velocidade um pouco mais rápido que o motor em malha aberta. O diagrama de Bode, também comparando aí motor com malha aberta e motor com malha fechada, então, em azul eu tenho um motor em malha aberta, em vermelho um motor em malha fechada. Então, vocês notem que quando eu aplico o controle em malha fechada, a minha banda da planta aumenta, certo? A frequência aqui de corte do meu diagrama de Bode, ele vai para uma frequência mais alta. Então, um problema que pode acontecer se vocês tiverem definido a discretização do sistema baseado no sistema em malha aberta, é que vocês podem escolher uma frequência. Vamos ver, a frequência de corte aqui está em torno aí de um pouco acima, né, de 1 radiano por segundo, né? Eu diria que está em 90 graus, então deve estar mais ou menos aqui. Entre 1 e 2 radianos por segundo. Vou considerar, vamos pegar aí a calculadora. Um 1,5 divido por 2, divido por π. Então eu tenho uma frequência aí de corte 2,4, né, Hz.
Então, a mínima frequência que eu deveria discretizar isso aqui, vezes 10, vou colocar vezes 20, seria algo perto de 5 Hz. O problema é que em malha fechada, a minha frequência, a banda, a frequência de corte desse sistema, ele vai lá para 30 Hz. Na verdade, 30 radianos por segundo, né? Então, em malha fechada, a melhor frequência seria, então, 30. De novo, divido por 2, divido por π. Uma frequência que dá 5 Hz, né? Vezes 20. Algo em torno de 100 Hz. Certo? Então, em alguns momentos, a frequência que eu inicialmente defino como sendo a frequência de discretização, que foi o que vocês fizeram na primeira parte, se o controle tornar a resposta do sistema mais rápido, essa frequência pode não ser suficiente. Certo? Por quê? Porque em malha fechada a frequência de banda do meu sistema aumentou. Bom, vamos então para o que vocês deveriam fazer aí na segunda parte do trabalho. Projetar o controle contínuo, eu já fiz ali nesse arquivo M1, certo? No arquivo M2, M02, né? Controle digital redesign. Então, nesse arquivo aqui, eu tenho aqui a definição dessa frequência de corte. Se eu tentar utilizar uma frequência muito baixa, por exemplo, 5 Hz, que foi a frequência que nós definimos com base na planta em malha fechada, a gente pegou ali o ponto, né? Ponto, arredondei para ponto 25 Hz. Se eu fizer isso vezes 20, nós chegamos lá em 5 Hz. Então, essa deveria ser a frequência mínima, certo? 5 Hz. Vamos testar com essa frequência, vocês vão ver que o sistema não vai funcionar. Período é importante, né? Próximo passo, discretizar a minha planta. Esse programa também ele já está aí preparado para fazer a discretização por Euler, a discretização pelo zero ordem hold, pelo Tusting, pelo match, certo? Então, se eu escolher um, ele vai fazer a discretização por Euler. Então, a discretização por Euler é na mão, certo? Então, já foi calculado aqui os coeficientes da minha função transferência. Se for pelo zero ordem hold, Tusting or match, nós vamos estar utilizando o comando do MATLAB Continue to Discrete com o respectivo método, certo? Então, 2, zero ordem hold, 3, o Tusting e o 4, o match. Feito a discretização, eu estou obtendo a função de transferência em malha fechada, então aqui está tudo em Z. De novo, por curiosidade, vendo os polos e zeros, eliminando então os polos e zeros que eventualmente o sistema não consegue cortar por questões numéricas, e plotando na figura 1 a resposta, certo? Então, vamos tentar fazer então essa discretização com 5 Hz. E vamos ver o que acontece ali com o gráfico da resposta ao degrau. Opa! O sistema ficou instável, certo? Com essa frequência de 5 Hz. Ou seja, a frequência que eu defini com base no sistema em malha aberta, ela não foi suficiente para o sistema em malha fechada. Vamos aplicar aqui uma variação. Vou voltar então para o sistema aumentar a frequência, né? Vamos aumentar a frequência. Vamos começar. Vou ter que apagar o arquivo, tá? Então eu vou rodar de novo o motor. Espero que não demore muito. Joia. E vamos agora então rodar.
Vou colocar 50 Hz, certo? Porque a gente já viu que 5 é muito baixo e o ideal aí em malha fechada é 100. Vamos colocar uma intermediária, 50. Então 50 Hz de frequência de discretização aí para o controlador. Então aqui eu tenho de novo sistema em malha aberta, sistema em malha fechada contínuo e aqui então a saída aí do controle digital com a planta também digital, certo? Então vocês notem aí que com 50 Hz a performance do controle digital foi pior, né? O que era esperado, uma vez que o máximo de performance que eu vou conseguir é a performance do próprio controle analógico. Vamos rodar mais uma vez. Eu vou aqui então aumentar um pouco mais a frequência. Vamos com uma frequência de 100 Hz. Opa! Então note que com 100 Hz eu tenho uma nova resposta aqui agora em vermelho também. Ele melhorou a performance em relação ao controle discretizado com 50 Hz, mas ainda não é tão bom que nem o controle contínuo. Certo? Então, ainda não é a primeira parte do trabalho, certo? Para fazer a primeira parte do trabalho, então eu comentei com vocês que eu gostaria que vocês fizessem no Simulink, porque quando eu fiz ali no script, para poder fechar a malha, eu discretizei a planta. Então eu obtive a malha fechada com controle discreto e planta discreta. Só que no mundo real, a minha planta é contínua. Então, esse arquivo do Simulink também está lá, certo? Então tem um arquivo aqui, o S01, que é do Simulink. Esse S01 é para o controle contínuo. Então, é controle em S, certo? Então, aqui eu tenho o modelo da planta, que nós não vamos aqui entrar em detalhe na planta, certo? Eu tenho aqui o meu controle contínuo. Está implementado aí, então, com... É um PI, né? Então, eu tenho o erro, tenho o ganho proporcional, integro, multiplico pelo ganho integral, somos 2, tenho a saída do controlador, certo? Então, isso aqui implementa, então, um controle contínuo de forma muito parecida com o script, certo? Estou rodando isso aqui. Tomara que ele não demore muito também. Enquanto isso, qual que é a vantagem de fazer no Simulink que eu vou mostrar para vocês? A primeira é que, além de olhar a saída, eu também consigo olhar a ação de controle. Eu consigo colocar, então, um scope na saída do controlador para ver qual que é a amplitude de tensão que o meu controlador está colocando. Certo? Nós vamos ver que esse controle está colocando uma tensão maior que 40 volts. Então vamos ver se ele terminou, se não deu nenhum erro. Opa, aqui na verdade. Vamos ver a saída de velocidade. Ela é idêntica à que nós plotamos lá no script, certo? A diferença é que a escala está um pouco diferente. Aqui está sendo aplicada em 1/2 degrau, né? Então tem aquele overshoot, o fundamento, depois ele estabiliza aí. Aqui a referência está em 377. Antes de mudar a referência aqui, vamos dar uma olhadinha na tensão. Então, a tensão que o meu controlador está colocando está dando um pico aí que está chegando, eu diria que está entre 130 e 140 volts, mais ou menos, certo? Ou seja, essa tensão que ele está colocando para partir o meu motor está muito maior do que a tensão nominal. Uma coisa que eu vou fazer aqui que eu não consigo fazer no script MATLAB é colocar uma saturação. Porque se o meu controle tivesse sendo feito aí por um inversor monofásico e a tensão nominal é 40 volts, a máxima tensão que eu consigo colocar é 40 volts.
certo? Então, vamos voltar lá. Aqui, então, eu abri esse bloco que eu chamei de acionamento, né? Então, aqui simplesmente tem uma chave que ou eu simplesmente coloco a entrada direto na saída, ou dou 2 cliques. Agora eu vou passar, então, a minha entrada por um bloco de saturação. Esse bloco de saturação, ele vai saturar a minha tensão entre mais ou menos VCC, que está definido como 40 volts. Então, se eu tentar colocar aqui uma tensão maior que 40 volts, ele vai saturar a saída em 40. Bom, vamos simular agora então. Eu vou abrir aqui a velocidade e vamos rodar para ver a diferença. Deu uma diferença gritante, ou seja, ele aplicou aqui tensão, possivelmente ele saturou em 40 volts. Depois que ele atingiu os 400 radianos por segundo, por algum motivo ele ficou preso aqui em cima e não baixava. Eu queria estar controlando aqui em 377, mas por algum motivo a velocidade ficou acima. Por que essa velocidade ficou acima? Vamos dar uma olhadinha agora na tensão que foi aplicada realmente. Então, em azul, eu tenho a tensão na saída do meu controle. Então, o meu controlador está achando, né, entre aspas, né, que está colocando 150 volts no meu motor. Só que a tensão que realmente é aplicada no motor é com saturação. Então, satura aqui em 40 volts. Como a velocidade não caía no início, ele acumulou um monte de energia nesse integrador. A velocidade ultrapassou a velocidade máxima, ele ainda assim tinha uma tensão grande aí armazenada no integral, certo? Até que ele realmente começou a conseguir controlar. Eu não comentei antes, né? Mas aqui em 4 segundos é aplicada uma carga. Então vocês notem que quando entra essa carga aqui em 4 segundos, tem uma perturbação aí, aqui na tensão, né? E vai ter uma perturbação na velocidade também. Então se eu ver aqui a velocidade, vocês notem que em 4 segundos tem um pequeno afundamento na velocidade porque entrou uma carga. Então, esse é um problema que acontece quando eu tenho essa saturação. E essa saturação, então, causa um problema na ação integral que leva àquele overshoot que nós vimos, certo? Antes de passar para o controle digital, eu vou rodar mais uma vez o nosso controle analógico com uma referência um pouco mais baixa, em 200 radianos por segundo, certo? Vou rodar primeiro sem saturação e depois novamente com saturação. Então vamos ver sem saturação. Aqui ficou idêntico, né, com a resposta que nós tínhamos ali no script, né, aquele overshoot, afundamento, estabilidade. Aqui em 4 segundos entra a carga. Vamos ver a tensão. Como não tem saturação, a tensão que sai do controle é a tensão aplicada no motor. A tensão aí, ela deu aí pelo menos uns 70 volts, né, maior que a tensão nominal. Vamos novamente ativar a saturação e vamos rodar novamente. Cadê a tensão? Aqui. Então, saída do controlador. Agora, notem que a minha tensão na saída saturou em 40 volts. Vamos ver como ficou a velocidade. A velocidade deu um pico maior. E, de novo, ela demorou um pouco aqui para estabilizar. Por quê? Porque durante a partida que eu tenho a saturação, o meu controle fica enxergando um erro que ele não consegue corrigir. Então ele fica integrando esse erro cada vez mais. Quando a minha velocidade ultrapassa a referência, ela tem que descarregar essa energia que está integrada no integrador. Então ele demora aí para cair, certo? Tranquilo, pessoal?
Deu para acompanhar? Eu fui muito rápido? A resolução estava suficiente aí da transmissão? Nada, pessoal? Continua tudo certo com o áudio e com o vídeo? Continua assim, professor. Deu para entender também a sua explicação. Beleza, obrigado. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, por favor. Oi. Aqui da reportagem. Ah, tá. O que aconteceu tudo, eles caíram dentro do esgoto. Ah, tá. Depois você me mostra lá. Mas nem eu posso ver. Tá bom, amor. Pronto, voltei aí. Bom, então vamos continuar. Vamos agora ver então como que fica a implementação no Simulink do controle digital, certo? Então vamos abrir aqui um arquivo. Bom, eu poderia aqui, né, uma vez que nós temos aqui a função de transferência, né, do controle digital, então a função de transferência dele é o GCZ. Eu poderia utilizar um bloquinho ali do MATLAB, né, que implementa a função de transferência, e colocar esse bloco aqui. Eu optei por fazer algo que é um pouco mais complexo, que é implementar a equação a diferenças. Certo? Então, vocês lembram que a partir da equação em Z, da função de transferência em Z, eu consigo aplicar a transformada Z inversa e obter a função de transferência. Como que é feito isso? Vamos aqui de novo aqui no arquivo M06. No caso, quando eu discretizo aí utilizando o Euler, né? Isso aí já sai direto, certo? Porque se vocês forem lá nos slides, eu já calculo aqui o coeficiente B0 e o coeficiente B1, certo? O B0 é o primeiro valor e o B1 é o segundo, certo? O denominador é 1 e menos 1, direto. Isso sai do próprio método. Agora, para os outros casos, eu preciso pegar a função de transferência e obter o numerador e o ganho, certo? Para obter esses ganhos aí B0 e B1. Então, isso já está feito aqui para o caso aqui do meu numerador ser de primeira ordem, né? Para os 3 casos. Então, eu preciso desses coeficientes B0 e B1, que são o numerador da minha equação, certo? Bom, feito isso, então eu estou utilizando um bloco que é conhecido como MATLAB Function. Esse bloco MATLAB Function, se eu der 2 cliques, ele abre um pequeno programa, certo? Então, esse programa é uma função. Tudo que tiver aqui depois do function, isso é a saída, tem uma função, e o que tiver dentro da função são as entradas. Então, se eu voltar lá, só por curiosidade, né? Então a minha saída é VU, né? E como entrada eu tenho a velocidade de referência, velocidade do motor, B0, B1, ganho proporcional e VCC. Então, se vocês vierem aqui no Simulink, todas aquelas entradas estão aqui, certo? E a única saída é o VU. Se eu quiser colocar mais uma entrada, eu simplesmente venho aqui, vírgula X, por exemplo, salvo. Salvei. Ele colocou mais uma entrada X aqui, certo? Se eu quisesse ter mais uma saída, eu também poderia. Mas vamos voltar atrás. Eu não quero essa entrada, já está bom. Vou salvar. Ele deve voltar à situação normal. Beleza.
Bom, o importante aqui, quando eu vou trabalhar então aqui no Simulink, eu estou com a planta contínua, então tudo isso aqui está no domínio de S, e o meu controlador vai estar em Z. Para conectar o controlador na minha planta e a planta no controlador, eu tenho que utilizar um bloco chamado Zero Ordem Hold. E não esquecer, isso é bem importante, de colocar como o sample time, né, o período de amostragem, como o período de discretização. Eu estou utilizando TS como discretização. Então, em todos os zero ordem holds que você colocar, tem que ter o período de discretização que foi utilizado no projeto. Onde que eu calculei isso aqui? Logo no início aqui, certo? Quando eu defini aqui, no M2, né? Bem no início, quando eu defini a frequência, né, de amostragem, eu já calculo o TS. Bom, eu gosto de utilizar variável dentro desses zero ordem holds, porque se eu mudar o TS, automaticamente ele muda o valor em todos os zero ordem holds. Se eu tivesse colocado um valor numérico, eu teria que ficar sempre, alterei o zero ordem hold, eu tenho que vir aqui no Simulink, ficar alterando zero ordem por zero ordem hold, a probabilidade de acontecer um erro é grande, né? Então, primeira coisa aqui no Simulink é entre o sistema contínuo, que é a minha planta, e o sistema discreto, eu preciso colocar zero ordem holds. Então, isso aqui está fazendo o papel do conversor digital analógico, e aqui o papel do conversor analógico digital. Os dois é feito pelo mesmo componente, que é o zero ordem hold. Bom, vamos ver então mais o meu controle aqui, certo? Bom, para que uma variável armazene uma informação, toda vez que o meu controle, em todo passo de simulação no MATLAB, essa rotina vai ser executada, certo? Então, essa rotina, toda vez que ela entrar aqui, se a variável não foi definida como persistente, o seu valor é perdido. Então, como eu preciso, para implementar a minha equação de transferência, minha equação a diferenças que implementa o PI, eu preciso do erro anterior e da saída anterior. Então, essas variáveis precisam ser persistentes. Certo? O problema da variável persistente é que na vez zero, a primeira vez que eu for executar essa rotina, o seu valor não existe. Então, eu tenho esse if que está dizendo o seguinte: se a variável estiver vazia, eu vou inicializá-la. Então, esse if só é executado na primeira vez, no instante zero, quando essa função é executada. Porque eu preciso da definição dessas variáveis. Bom, seguindo, primeira coisa que eu estou fazendo aqui é dizendo que o meu erro anterior é igual ao erro calculado no passo passado. E a minha saída anterior também é igual à saída calculada no passo anterior. Certo? Uma vez que eu atualizei esse erro e essa valor dessa saída, eu vou calcular um novo erro. O erro para o K atual. Bom, esse erro é a referência menos a saída do motor, que estão sendo lidas aqui pela função, certo? Então, se eu voltar aqui no Simulink, então, aqui na entrada de referência está entrando o valor de referência e no W motor está entrando a velocidade do motor que foi discretizada. Então, estou calculando o erro, referência menos a velocidade do motor. Bom, a minha equação a diferenças que implementa o PI a minha saída atual vai ser igual à saída anterior, mais o erro atual vezes o coeficiente B0, mais o erro anterior vezes o coeficiente B1. Então, isso aqui é a minha saída atual. Certo? Está implementada pela equação a diferenças, que é a mesma coisa que utilizar a função de transferência em Z, certo? Qual que é a vantagem de fazer isso aqui, certo? A vantagem é que isso aqui está mais próximo da realidade. Se vocês fossem implementar isso aqui num controlador, vocês iam ter que fazer todos esses passos aqui, certo?
Num controlador, vocês não implementam uma função de transferência em Z ou em S, certo? Vocês implementam a equação a diferenças. E tem mais vantagem. Eu vou mostrar que vocês também podem utilizar estruturas como if, coisa que a gente não consegue fazer se utilizar a função de transferência em Z. Bom, vamos rodar esse arquivo no Simulink. Dá uma salvada, né? Opa! Então, tá aqui a minha rotina, né? Deixa eu só conferir. A saturação está desligada. Então, vamos rodar esse programa. Deixa eu só conferir se eu já rodei o arquivo M2, senão vai dar erro. Então, vamos rodar. Já tinha rodado, sim. Beleza. Porque se o arquivo M2 não tiver rodado, ele não conhece o TS e daria erro, assim como não ia conhecer o B0, B1, né? Então, primeiro tem que rodar o arquivo .m para poder carregar os parâmetros. Vamos rodar aqui esse programa. Ele acaba demorando um pouquinho mais, porque esse bloco é um pouco mais trabalhoso. Beleza, vamos ver então a simulação. Então, notem então que a saída da velocidade Aqui acontece uma coisa estranha, né, pessoal? Vou mostrar aqui. Por que quando eu rodei com o script, o MATLAB, a saída do motor, está toda em degrauzinho em malha fechada, e quando eu rodo aqui no Simulink, a saída do motor é contínua. Alguém arrisca um palpite aí, pessoal? Por que a saída do motor, quando eu rodei no Simulink, não está um degrau, está algo contínuo? Porque você estava modificando a frequência de amostragem lá antes? Não, ainda não é isso. Bom, quando eu rodei o script dentro do MATLAB, eu discretizei a planta. Então, eu fechei a malha com controle digital e planta digitalizada. Porque é assim que a planta enxerga o controle. Então, quando eu fiz aquela função step, tudo era discreto. Quando eu rodei o Simulink, a planta é contínua. Então, apesar de eu estar colocando tensões que não são contínuas, vamos até dar uma olhadinha na tensão que está sendo aplicada no motor. Opa, vamos dar um zoom aqui, né? Então, notem que o que sai do controle são degraizinhos, certo? Vamos dar um zoom aqui um pouco. Então, a tensão que o controle, que é discreto, digital, está colocando, são esses degraus. Agora, quando eu aplico essa tensão discretizada, que era discreta e foi, ou seja, tem esse monte de degraus, quando eu aplico no meu motor de corrente contínua, esse motor está no domínio do tempo, ele é contínuo. Então, ele acaba filtrando aqueles degraus, certo? Quando você trabalha com um motor real, por mais degraus que você coloque na entrada do motor, a resposta à velocidade ela responde continuamente. Ele nunca vai responder um degrau um motor real, certo? Ele pode responder de forma muito rápida, mas nunca vai ser um degrau a saída. Então, é por isso que eu gosto mais de trabalhar com Simulink, porque nós estamos mais próximos da realidade. Primeiro, porque eu tenho um controle digital e a planta é contínua, que é o que vai acontecer quando a gente aplicar o controlador no mundo real. E segundo, porque eu posso utilizar esse bloco do MATLAB Function, onde a gente escreve numa espécie de uma linguagem de programação, que também é mais próximo do que se vai se fazer num controlador, certo?
Se eu tiver um microcontrolador que eu vou implementar meu controle, eu não vou entrar com a função em Z no microcontrolador, certo? Não existe isso. No mundo real, não se implementa nada em Z, se implementa equações de diferença. Uma outra vantagem de se utilizar esse tipo de função, vamos ver a velocidade. Eu vou habilitar aqui a saturação, certo? Habilitei a saturação. Cadê aqui a saída da velocidade? Vamos tirar o zoom, né? Pronto. Vou rodar novamente. Agora tem saturação. Antes de rodar, vou mostrar mais uma coisa, certo? A gente já viu a tensão, né? Mas o meu motor colocou, meu controle, né? Mais de 70 volts. 75 volts no meu motor. Bom, como meu motor é 40 volts, isso não é possível. Agora eu ativei a saturação, certo? E vamos ver como é que vai ficar. Exatamente o mesmo problema que apareceu com o controle analógico. Quando eu ativei a saturação, o meu controle ele demora mais para conseguir voltar, que ele dá um overshoot muito grande, e ele demora para conseguir voltar na velocidade de controle. Por quê? Porque quando a minha saída satura, cadê aqui? Cadê a tensão? Aqui. Quando a saída satura, o meu controle ele acha que está colocando essa tensão, mas na verdade a tensão está mais baixa. Como o erro não diminui, ele fica aumentando a tensão, ele guarda uma energia grande ali de tensão, certo? Só quando essa tensão cai abaixo de 40 volts é que ele consegue controlar mais rapidamente a velocidade. Bom, uma solução para isso, como o nosso controle é digital, eu posso informar para o controlador que isso está ocorrendo. Não é isso aqui. Certo? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer com uma estrutura de um if, que eu não consigo fazer num controle contínuo, né? Ó, se a minha saída atual for maior que VCC, o meu controlador vai passar a ser somente um controlador proporcional, ou seja, eu vou desligar a parte, eu vou desligar a minha integração. Se eu desligar a integração, o meu PI passa a ser um controle só proporcional, certo? Isso eu só consigo fazer com controle discreto, certo? Eu não consigo fazer isso aqui no controle analógico. Vamos rodar e ver o que acontece agora. Eu vou abrir de novo aqui a velocidade. E vamos rodar. Acho que deve estar rodando. Tá rodando. Vou esperar mais um pouco. Está demorando. Aqui sim. Então, notem que o meu motor, ele não deu overshoot. Ele deu um afundamento um pouco estranho aqui. Vamos ver como ficou a tensão. A tensão ainda passou, certo? Então essa foi, por quê? Porque o meu ganho proporcional ainda estava grande. Vamos fazer mais uma alteração aqui, certo? Uma outra forma de fazer isso aqui.
Então, em vez de simplesmente desligar, vou comentar essa parte aqui, e vou fazer uma solução um pouco diferente. O que eu estou fazendo aqui? Se a minha saída atual for maior que VCC, eu vou saturar a saída do controle em VCC. Se ele for menor que menos VCC, eu vou saturar a saída em menos VCC. Certo? De certa forma, eu estou informando para o controle que ele atingiu a tensão de saturação. Vamos ali, deixa eu salvar. Vou pegar aqui a velocidade para a gente poder ver a diferença e vamos rodar. Acho que deu um resultado um pouco melhor, né? Ele oscilou um pouquinho menos. Deu uma oscilação um pouco estranha aqui, né? Mas acabou voltando ao normal aí, né? Certo? Então, tudo isso por causa da diferença ali entre mudar um pouquinho o if ali, né? Tudo certo aqui, pessoal? Então, dando uns exemplos aí no Simulink, né? Então, usar essa função MATLAB Function, ela dá mais poder para a gente implementar coisas que a gente não consegue fazer se eu tivesse utilizado o bloquinho usando a função transferência em Z, certo? Eu não conseguiria fazer o if, por exemplo. Então, eu gosto muito dessa função MATLAB Function, porque dá bastante poder para a gente aí de tentar fazer alguma coisa um pouco diferente, né? E mais próximo do que é a realidade também, né? Com a pergunta, pessoal? Áudio e vídeo continua ok? Não travou? Alguém podia me confirmar, pessoal? Tá funcionando certo, professor. Tá, joia, obrigado. Beleza. Agora, vamos então para tentar implementar uma daquelas técnicas de controle que nós vimos na aula passada. Elas são baseadas então na ideia no controlador de tempo mínimo, controlador deadbeat e o modelo de referência. Certo? Vamos ver então ali no MATLAB. Nós vamos aqui para o arquivo M03. Então aqui nós vamos implementar uma dessas 3 técnicas de controle, que é a terceira parte do trabalho de vocês. Então, para implementar essa técnica de controle, eu vou começar utilizando frequência de 100 Hz também. Certo? Eu estou aqui discretizando a minha planta, porque para obter a função do controlador, eu preciso da função da planta. Esse programa está preparado para 3 tipos de controle: tempo mínimo, deadbeat e o modelo de referência. Eu vou começar aqui com o tempo mínimo, certo? Então, vocês lembram que a diferença entre esses 3 controladores é como definir a função de transferência em malha fechada, certo? Então, para o controlador do tempo mínimo, essa função, para uma entrada degrau e para uma função que tenha um grau de, como se diz, uma ordem relativa igual a 1, é simplesmente 1 sobre z. Então, eu estou criando uma função aqui, 1 sobre z. Eu vou rodar, vocês vão ver qual que é a função de transferência que aparece aqui, certo? Bom, depois nós vamos ver então para o deadbeat e depois nós vamos ver para o modelo de referência. Então, aqui nós estamos plotando a resposta do sistema em malha fechada, e para obter a função de transferência do controlador, a fórmula que nós já vimos nos slides, é o inverso da planta, vezes a função em malha fechada sobre 1 menos a função em malha fechada. Feito isso,
eu estou de novo utilizando aquele comando min_real para garantir que eu consiga cortar zeros com polos que eventualmente ele não corta por questão numérica. Estou pegando aqui os polos, estou pegando os zeros e o ganho, e estou montando por último aqui o polinômio do denominador e do numerador, certo? E só conferindo se a função de transferência ficou correta. Eu vou rodar isso aqui então. Eu já coloquei controle igual a 1, né, para fazer a primeira parte. Daqui a pouco ele vai plotar aqui o... Deixa eu ver se está rodando. Está rodando ainda. Aqui. Então, ele colocou mais um controle aqui. Então, o controle de tempo mínimo, em um único passo de simulação, ele sai de 0 RPM para 200 RPM, não, radianos por segundo. Em um único passo de simulação. Vamos ver o que acontece quando a gente roda. Então, aqui ele pegou, de novo, aquele gráfico foi plotado controlador digital com planta digitalizada. Tudo digital, certo? Vamos para o Simulink e vamos ver como que ele implementa isso aí. Simulink não era esse aqui. Aqui. Então, Simulink S03. Então, aqui está implementando um controle digital, certo? Bem parecido com o anterior. Então, aqui eu tenho meu motor fazendo a conexão entre controle e a planta, 0 ordem Rhodes, tanto para o conversor digital analógico quanto para o conversor analógico digital. Ambos são 0 ordem Rhodes, né? E ambos estão com período de amostragem de TS, certo? Isso é importante. Bom, o meu controlador agora, ele é de terceira ordem. Terceira não, de segunda ordem. Então, o meu controlador, G6Z, ele tem um numerador de segunda ordem e um denominador de segunda ordem. Como é um controlador de tempo mínimo, o meu controlador de tempo mínimo, que dá a resposta mais rápida em malha fechada, é 1/Z. Então, é isso que eu desejo em malha fechada. Aplicando a fórmula que nós vimos, né, que eu tenho aqui a planta, o inverso da planta, vezes o que eu desejo em malha fechada, sobre 1 menos o que eu desejo em malha fechada, faço isso aqui e obtenho o controlador, que é esse controlador aqui de segunda ordem, certo? Numerador de segunda ordem, denominador de segunda ordem. Então, eu preciso desse numerador e desse denominador para obter a equação a diferenças. O PI, ele era uma equação de primeira ordem, certo? Então, eu só precisava da minha saída uma amostra atrás e do meu erro uma amostra atrás. Agora, eu vou precisar de ambos 2 amostras atrás. Vamos abrir o nosso bloco de controle. Eu vou, por enquanto, desabilitar essa parte aqui. Então, agora eu preciso do erro uma amostra atrás, do erro 2 amostras atrás, a saída também uma amostra e a saída 2 amostras atrás. Então, aumentou a quantidade de variáveis que eu preciso guardar, certo? Então, depois de eu atualizar as variáveis, o que eu vou fazer é calcular o erro atual. Com as variáveis anteriores e com o erro atual, eu vou estar calculando a minha saída atual, certo? Para isso, eu preciso do numerador e preciso também do denominador. Vamos ver, então, como que o meu controle de tempo mínimo vai responder aqui, certo? Vamos rodar aqui. Parece que já foi. Opa. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Eu queria com a saturação desligada primeiro. Isso. Então vamos rodar de novo.
Quando eu estava rodando esse controle com a planta discretizada, ele realmente, em um único passo, ele ia lá para 200 radianos por segundo. Aqui, quando a minha planta é contínua, ele deu um overshoot. Certo? Então, as coisas não funcionaram tão bem nessa simulação que é mais próxima do mundo real. Vamos ver a tensão. Bom, para poder fazer a minha máquina acelerar tão rápido, ele chegou a colocar aqui 2000 volts. Teria torrado o motor, né? Um motor de 40 volts. Para a gente conseguir fazer com que ele acelerasse num único passo de simulação, precisou ser aplicado 2000 volts. Então, é claro que ele não consegue fazer isso. Bom, para a partida, não tem o que pode ser feito, certo? Mas tem um detalhe aqui, que no caso da aplicação de degrau, né? Deixa eu fechar algumas janelas, tem muita coisa aberta. Daqui a pouco ele está travando, né? Mas, para carga, quando entrou uma carga, quando entrou uma carga, o meu controlador trabalhou bastante aqui, certo? E vamos ver como que ficou a velocidade nessa condição. Aqui ficou a velocidade. Então, quando entrou a carga, eu diria que ele conseguiu controlar bem. Para a partida, é praticamente impossível, né? É uma questão física, né? Mas esse controle do tempo mínimo, para aplicação de degraus ali, perturbações, ele funciona bem. Vamos agora ativar a saturação e vamos ver o que vai acontecer com esse controlador. Cadê a velocidade? Aí eu fechei, né? Vamos abrir aqui de novo. Então, eu ativei a saturação, eu vou rodar novamente. Bom, ele patinou aqui na partida, depois acelerou bastante, ultrapassou os 200 radianos por segundo, e depois demorou um pouquinho para estabilizar. Na aplicação de carga não teve problema, porque ali ele não saturou, certo? Vamos ver a tensão. Que coisa maluca aqui, né? Ele está querendo colocar 2000 volts, mas saturou aqui em 40, certo? Isso tudo faz com que o controlador fique meio maluco, e vocês viram a resposta de velocidade, não foi muito boa. Mais uma vez, vamos aplicar um recurso aqui, e vamos informar para o controle que ele está saturando. Então, estou colocando aqui um if, que se a minha saída ultrapassar o VCC, eu vou saturar a saída do controle em VCC. Se ela for menor que menos VCC, eu também saturo em menos VCC, certo? Então, estou impedindo aí que meu controle, que a saída da tensão, ou melhor, eu estou passando essa informação para o controle, de certa forma. Vou aqui salvar. Vamos aqui para a velocidade. Aqui é a tensão, né? Vamos para a velocidade e vamos rodar novamente. Opa. Um resultado bem melhor, né? Por que ele não vai mais rápido? Porque não é possível colocar mais de 40 volts. Se nós olharmos agora a tensão, olha, ele colocou 40 volts, foi para menos 40, ficou trabalhando até que estabilizou em torno de 20 volts. Bom, então para a partida não tinha muito o que fazer, né? Mas notem que para a aplicação de carga ele trabalhou bem, né? Ele não saturou, não foi preciso. Então,
que eu diria para vocês que esse controle aí do deadbeat, né, é impossível partir um motor de tal forma que ele, no único passo de amostragem, ele vai para a rotação nominal, né? O artifício que a gente tem é esse que nós estou mostrando para vocês, né? Informar para o controle que o sistema está saturando para impedir que ele fique fazendo coisas malucas. Mas, para perturbações, pequenas perturbações, esse controle funciona muito bem. Então, vocês viram ali que no momento de 4 segundos, quando entrou uma perturbação, ele conseguiu aí ajustar rapidamente a velocidade. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Vamos ver um segundo controlador, então, que é o deadbeat. Então, aqui no M3, vou colocar aqui agora variável controle igual a 2. Em vez de implementar esse primeiro if, ele vai para o segundo. Então, no controlador do deadbeat, era importante que o meu controle, o seu zero, seja o mesmo zero da planta. Então, essa planta aqui, se eu for ali no MATLAB, era GWZ, é minha planta discretizada, 0 GWZ. Então, a minha planta, ele tem um zero em menos 0,875. Então, eu estou definindo que o zero que eu quero no sistema em malha fechada tem o mesmo zero da planta. Como a minha planta é de segunda ordem, eu também preciso de 2 polos em zero. E por último, o ganho foi ajustado para que, quando eu aplicar um step unitário nessa planta em malha fechada, a saída vai para 1, em regime permanente, certo? Então, esse foi um ganho ajustado para isso. Estou obtendo aqui o meu controlador. Não é o meu controlador ainda, né? É a função em malha fechada para esse controle deadbeat. E estou obtendo o transfer function. Então, aqui eu tenho a função em Z. GMFZ, que é a minha função em malha fechada desejada, certo? Uma vez que eu tenho essa função, aplico de novo naquela mesma fórmula, né? O inverso da planta, em malha fechada que eu quero sobre 1 menos malha fechada que eu quero, eu vou obter então a função do controlador novamente. De novo, isso aqui vai ser de segunda ordem, certo? Vai ter um numerador e um denominador de segunda ordem. Vou rodar com esse novo parâmetro. Daqui a pouco ele deve plotar, já plotou. Então, o controlador deadbeat, ele sai de 0 e vai para 200 radianos por segundo em 2 passos de simulação. Ele é um pouquinho mais lento que o deadbeat, que o tempo mínimo, né? Agora, vou rodar aqui. Note que eu estou utilizando exatamente o mesmo programa no Simulink. A diferença é o numerador e o denominador que está sendo passado aqui para essa função. Ambos são de segunda ordem. Certo? Então, eu não mexi nada aqui no Simulink. Eu só não mexi nos parâmetros do controlador. Bom, eu vou voltar para a situação original. Então, eu vou tirar aqui o if. E vou também deixar sem saturação primeiro. Joia? E vamos rodar novamente agora com o controlador deadbeat. Opa! Ele foi bem rápido, não oscilou. Deu um resultado muito bom, né? Agora vamos ver qual foi a tensão que ele colocou para fazer isso, né? Quase 1000 volts. Depois ele foi para menos 600 volts. Aí estabilizou. Novamente, é claro, não é possível fazer isso, né? Vamos
habilitar aqui a saturação e vamos ver como que fica a nossa resposta agora. Ó, de novo, aquele mesmo comportamento, certo? Ele dá um overshoot, segura em cima e demora um pouco para cair, certo? Para resolver isso aqui, ó, atenção, né? Ele saturou aqui em 40 volts. Para resolver isso, vamos de novo usar aquele artifício do nosso if ali, né? Eu estou informando para o controle que ele está saturando, né? Velocidade. Vamos rodar de novo e vamos comparar com esse resultado aqui. Aí sim. Agora ele teve uma resposta parecida com uma exponencial, né? E aqui também o comportamento na aplicação de carga, né? Então nota que quando aplica a carga ele cai um pouquinho e volta ao normal. Vamos ver então como ficou a tensão nessa situação, onde nós temos saturação, mas o controle sabe que está saturando, né? Ó, vamos aumentar. Então ele foi para 40, menos 40, segurou aqui em 20 volts. Depois aqui também tem aplicação de carga, né? Então veja que na aplicação de carga ele funcionou bem. E não oscila, né? Isso que é bacana nesse controle aqui, ele não oscilou. Nem com aplicação de carga aqui. Dá um zoom. Está demorando. Aqui, aplicação de carga, ele caiu um pouquinho. 2 radianos, né? Então isso aqui é 1% só de queda de velocidade e estabilizou. Bom, pessoal, vamos rodar então o nosso terceiro controlador, que é o modelo de referência. Então aqui para o terceiro controlador, eu ajustei uma função de primeira ordem, eu realmente fui ajustando esse polo para dar o tempo de resposta que eu quero, certo? Literalmente fiz isso manualmente, eu escolhi uma função que eu quero. Depois que eu ajustei o tempo de resposta, eu tive que ajustar o ganho, certo? Esse ganho aqui nada mais é que 1 menos o valor do polo, para que em regime permanente eu tenha uma resposta ao degrau unitário. Então vamos colocar aqui igual a 3, vou rodar, ele vai então nos fazer o modelo de referência. Então eu tenho aqui uma resposta que é de primeira ordem, porque é uma função de primeira ordem que eu defini, e mais ou menos aqui em ponto 0,2 ele estabiliza, certo? De novo, uma vez que eu tenho a função que eu quero em malha fechada, para obter o controlador é a mesma fórmula. E de novo vai dar uma função onde tanto o numerador quanto o denominador é de segunda ordem. Ele já calculou os novos numeradores e denominadores, então de novo eu vou usar exatamente a mesma função no Simulink. Não mexer em nada aqui, né? Eu só vou de novo voltar atrás com as alterações para a gente poder fazer as mesmas comparações. Vou tirar aqui a saturação para a gente primeiro ver a resposta como se não tivesse saturação, né? E vamos rodar. Já foi. Aqui de novo um comportamento bem interessante, né? Quando eu rodei com tudo sendo discreto, eu tenho a saída da planta indo em degraizinhos, só que uma exponencial, certo? Aqui no mundo real, apareceu uma oscilação entre as amostras que não aparecia quando eu rodei lá com tudo discreto, certo? Isso aqui não aparecia antes. Qual que é a solução para que eu fazer com que isso aqui diminua ou desapareça? Aumentar a frequência de amostragem. Então eu vou aumentar a frequência de amostragem. Vou lá no M3, eu vou pegar uma frequência, eu vou dobrar a frequência de amostragem.
Bom, quando eu dobrar a frequência de amostragem, eu tenho que mudar. Para que eu tenha a mesma resposta, já não basta utilizar essa função aqui, certo? Eu tenho que mexer nessa função também. Para que eu tenha uma função que com o dobro da frequência dê a mesma resposta. Vou rodar. Ó, ele colocou aqui uma segunda exponencial exatamente em cima da primeira, certo? Foi ajuste, foi manualmente mesmo. Foi manual o ajuste, tá? E vou novamente, então, rodar aqui a minha... Vou deixar aqui essa gráfica de velocidade. Vamos rodar novamente. Deixa eu aumentar. Vamos lá. Agora sim. Ó, diminuiu a oscilação. Não desapareceu, mas diminuiu. E aqui, né, na entrada de carga, nem apareceu a oscilação. Bom, o problema, de novo, que para fazer isso aqui, né, ele colocou uma tensão mais alta, ó, chegou a 800 volts e a menos 700 volts. Vamos ver de novo a questão da saturação, o que acontece com o meu controle quando eu ativar a saturação. Vamos ver aqui o gráfico da velocidade. Perdi aqui a velocidade. E vamos rodar novamente, agora com saturação. Quando eu habilito a saturação e não faço nada no controle, eu sempre tenho esse comportamento de overshoot grande e de demorar para estabilizar na velocidade que eu quero. De novo, a solução para isso nós já vimos ali. Não, é isso aqui, PIW. Vamos habilitar aquele nosso if, né, que informa para o controle que está tendo saturação. E vamos rodar novamente. Velocidade. Não sei se eu salvei, deixa eu confirmar se eu salvei. Salvar. Velocidade, vamos rodar. Para mim, está muito bonito esse resultado. Vamos ver a tensão. Note que agora a tensão não passou de 40 volts. Ele oscilou bastante aqui, né, para cima e para baixo, né? Tanto na partida quanto na aplicação de carga. Mas o resultado para mim foi muito bom. Bom, uma última coisa que faltou, e eu vou fazer isso só para o último caso, então nós projetamos o nosso controle para uma planta. Vamos aplicar a variação paramétrica na planta. Última coisa que nós vamos fazer aí. Eu poderia ter feito isso para todos os casos que nós testamos, mas a quantidade aí ia ficar muito grande e ia demorar demais, certo? Então vou voltar aqui, vou voltar para o modelo da planta e vou dizer agora que eu tenho variação paramétrica. Ele vai então colocar 20% a mais no coeficiente de inércia e vai colocar 50% a menos na resistência de armadura. Eu vou rodar aqui. Ele vai plotar aqui de novo. Plotou, não plotou? Está pensando ainda. Agora sim, então aqui ele plotou uma nova planta, que é essa aqui, ó, que está meio marrom, né? E também a resposta do PI analógico. Então, quando eu mudei a minha planta, o PI analógico também perdeu performance, tá? Bom, vamos então para o nosso controle digital aí. Eu estou saturando, né? Tenho a saturação habilitada. Tenho também a informação do controle que está saturando. Vamos ver o que acontece com a velocidade. Uau, oscilou, hein? Aqui tem um problema, tá? Tem problema? Não, não tem problema nenhum, não. É isso que aconteceu mesmo. Meu sistema oscilou.
Uhum. Deixa eu ver aqui. Se eu tinha que fazer alguma atualização. Não, é isso aí mesmo. Só por curiosidade, vamos desabilitar a saturação? Não é isso aqui. Vamos desabilitar a saturação para ver como que o meu controle responderia se não tivesse realmente saturação. Uhum. Mesmo assim, não deu um bom resultado, né? Última coisa, vou tentar fazer mais uma coisa aqui. Voltar para o controle de 100 Hz. Controle de 100 Hz. Preciso rodar a planta novamente. Ah, tá. Aqui eu fiz uma falha, tá? Tem que rodar tudo de novo. Primeiro é rodar minha planta sem variação. Aqui demora um pouquinho. O sistema está pensando. Vamos esperar só mais um pouco para ele terminar ali. Eu fiz muita alteração, achei melhor começar do zero, senão parece que eu não estou misturando coisas diferentes. Tá fazendo, agora acho que ele vai terminar finalmente. Beleza, então tá aqui. Eu resetei tudo, né? Voltei para a condição original. Vamos rodar então para ele fazer o projeto do controle de modelo de referência com 100 Hz. Fez o controle. Agora sim, vamos mudar aí, né? Aplicar a variação paramétrica na planta. Aplicou a variação paramétrica. Agora vamos rodar novamente e vamos ver se está muito ruim, né? Realmente. Aqui no caso a variação paramétrica foi catastrófica para o nosso controle e modelo de referência. E vamos ver como que, por último aí, né, ainda dá tempo, como ficou para o PI, né? Eu acho que eu teria que rodar de novo. Acho que vou deixar, acho que está bom por enquanto. Então, lembrando aí que para o trabalho de vocês, vocês têm que fazer usando o Simulink, né?
tanto aí para o PI discretizado, que é o redesign, quanto também para a parte final, que é a parte 3, que é o projeto de uma dessas 3 técnicas de controle digital, certo? Tem que ser feito, então, utilizando o Simulink, e não esquecer de fazer com a planta com e sem variação paramétrica, para ver se o controle de vocês, quando aplica alguma variação, ele continua funcionando. Bom, o quanto de variação colocar, né? Aí depende um pouquinho da aplicação, né? Para algumas aplicações aí, eu, por exemplo, não tenho muita noção. Se for um sistema aí de amortecimento dinâmico, né? O que é razoável mudar na constante mola ou na constante amortecimento, eu não tenho bem certeza. E também não esquecer de colocar qualquer ação de controle, né? Isso também é algo que, para algumas aplicações, a gente tem mais noção, para outras não. Por exemplo, motor, a gente sabe que as tensões de motores, né? Se for motor pequenininho aí de corrente contínua, 12 volts, 5 volts, então se o controle colocar uma saída de 1000 volts, você sabe que é excessiva. Vou voltar para o exemplo da suspensão dinâmica. Eu não sei qual que é o razoável aí de força do atuador para uma suspensão dinâmica. É interessante a gente ver, só que fisicamente eu confesso para vocês que, dependendo da aplicação, eu não sei o que é razoável ou não. Tranquilo, pessoal? Eu sei que é meio ruim acompanhar a aula assim, né? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que tenha sido útil essa aula aí com o Simulink, certo? Alguma pergunta, pessoal? Comentários aí? Tem alguém digitando? Deixa eu esperar vocês. A gente deve voltar presencial e possivelmente no início do próximo semestre, né? Voltando presencial, qualquer um que tiver dúvida pode me procurar à vontade, tá joia? Bom, pessoal, então, vocês não tendo aí... é verdade, temos que voltar para os laboratórios, né? Bom, pessoal, não tendo aí mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, era o que eu tinha aí para a aula de hoje, certo? Espero que ela tenha sido útil aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando por e-mail. Se for necessário, a gente marca uma conversa, certo? Ou conversamos na semana que vem aí, nossa próxima aula. Queria agradecer a presença de todos. A gente se vê de novo na semana que vem, pessoal. Até semana que vem, professor. Até mais, todo mundo aí. Obrigado.